esse tema, lugar de pertencimento, um lugar para pertencer. Eu queria que você levantasse a sua Bíblia o mais alto que você puder, mais alto que você puder, e ela pode estar aí no teu celular, no teu iPad, no teu tablet. É sempre importante que ela esteja em nosso coração. Levanta ela e faça essa declaração comigo. Diga assim bem forte: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Pai, continua aqui, Senhor, falando conosco, tocando o nosso coração de uma maneira poderosa. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para tocar as nossas vidas, Deus, ministrar as nossas vidas de uma forma extraordinária, que não seja o pregador, mas a tua ação em nós, a tua palavra. Quando a gente se expõe a essa palavra, ela nos leva para um local, Senhor Deus, de confronto, mas ela também, Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. É isso que queremos, nos parecer contigo. Toma a primazia dessa reunião, Pai. Assim oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Então, queridos, o tema é esse, um lugar para pertencer. Quando a gente pensa em pertencimento, muitas das vezes a gente tem algumas referências aqui na terra, né, no nosso dia a dia, de pertencimento. Por exemplo, quando a gente olha para um time de futebol. Esse final de semana, sábado, ontem, né, eu fui num momento de comunhão aqui da igreja e teve... O pessoal se vestiu de um time que eu não quero falar, e o outro foi do Paysandu. Então, gente, por que vocês estão rindo? Senhor, leva embora, querem zombar de mim, papai. Querem envergonhar o teu filho, Senhor. Mas, gente, enquanto eu estava lá, o Paysandu estava ganhando, né? Então, depois que eu saí, eu não tomei conhecimento do resultado, desculpe aí. Mas é um local para pertencer também, quando a gente torce, né? Quando a gente se identifica com aquele time, e a gente bota a camisa, é um outro nível de pertencimento. Quando você sai da tua casa e vai numa loja e compra a camisa original, não aquela das esquinas, né? Mas a original é outro nível de comprometimento, é outro nível de pertencimento. E quando você vai ao estádio, já é um outro nível. E quando você faz parte de uma torcida organizada, misericórdia. Gente, então são referências. Outra referência que a gente tem, muitas das vezes, é da nossa família, né? Nós somos, tem datas comemorativas que a gente se reúne, e o comércio já percebeu que a família é um ambiente, é um momento que as vendas ficam muito fortes, porque a família está reunida. No Natal, no Natal, é no Dia das Mães, né, que as famílias estão ali reunidas, no Dia dos Pais também, mas no Dia das Mães e Natal é campeão de venda, né? Então a gente sabe que é também uma referência de pertencimento, de fazer parte. Quando a gente está aqui na igreja do Senhor, e aí eu queria que você prestasse bem atenção nesse aspecto que eu vou falar agora. Pertencimento à igreja do Senhor. Diga assim: eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu sou a igreja do Senhor. Ou seja, eu não sou torcedor de time, eu não sou torcedor de bandeira, eu não sou torcedor de uma denominação. Eu sou corpo de Cristo, eu sou a igreja do Senhor. Eu não estou sendo chamado para fazer parte de um grupo como se fosse um time de futebol, porque no time de futebol, quando um ganha, o outro fica triste. Mas no corpo não. No corpo a gente torce para que tudo esteja bem no nosso corpo. O dedinho mindinho do pé, por menor que ele seja, e por mais distante do cérebro que ele esteja, se der uma topada, irmão, você vai lembrar dele. Parece que quando a gente dá uma topada no dedinho, parece que ele cresce de uma maneira que a gente sempre se machuca aí. Mas antes, sem dor, parece que ele nem existia. É assim ou não é assim? Não é assim? Então, mas é um local para pertencer. É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. E eu quero dizer a vocês, se vocês pudessem abrir Efésios capítulo 4, verso 2, quero trazer um texto aqui do apóstolo Paulo, que fala exatamente dessa situação de pertencer. Todos nós somos chamados, né, para viver em comunhão. Isolamento não é plano de Deus. Então abra lá, Efésios capítulo 4, verso 2 a 6, que diz assim: rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que forte chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos em todos vós. Todos nós fomos chamados para ter um relacionamento, para ter comunhão. Deus não fez ninguém para ficar isolado. Isolamento é uma punição, inclusive na nossa realidade. Quando alguém vai preso, quando alguém comete um crime, eu já dei a cola, gente. Quando alguém comete um crime, e quando ele comete um crime dentro da prisão, o que acontece com ele? Ele é isolado. Então o isolamento é uma punição. Eu quero dizer a você que está aqui, não se puna, não se auto-penalize. Deus não te criou para te isolar, para tu viver os teus problemas sozinho, para você viver uma realidade do isolamento. Não, Deus te chamou para viver um relacionamento. É isso que Deus nos chamou. Não é a questão do isolamento, não era a essência do Éden. O Senhor criou Adão e Eva para ter um relacionamento. A Bíblia diz que depois que Deus fez Adão, Ele disse: Adão, não é bom que você esteja, então eu farei uma. Mas o Senhor, gente, quem está aqui comigo, diz amém. Me ajuda a pregar, gente. Estejam comigo aqui conectados, vamos para cima. Então, Deus, Ele fez Adão e fez Eva para que eles tivessem um relacionamento. Mas o próprio Deus, a Bíblia diz que ele vinha na viração do dia e ele se relacionava, ele tinha um tempo de comunhão. Então o homem, desde a sua concepção, da sua origem, ele foi um ser criado para ter relacionamentos. Então, por que muitas das vezes a gente se isola? Deus fez o ser humano com essa característica de se conectar, de ter esse sentimento de pertencimento. E a expressão máxima da vida em comunhão é exatamente a realidade da igreja. É o que Deus deseja. Mas, queridos, quem é a família aqui que é perfeita, levanta a mão. Tem ninguém perfeito? Quem é um perfeito aqui, levanta a mão. Tem ninguém perfeito. Então nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui vivendo um ambiente de igreja que temos a nossa falha, as nossas limitações, mas aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é fiel, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos ajunta, Ele nos dá um banho de amor e faz com que, mesmo em nossas imperfeições, Ele faz com que a gente olhe para o outro com um olhar de misericórdia. É isso que o Senhor espera da gente. Ele não espera que a gente seja o perfeito para ser amado, porque se dependêssemos de nós para ser perfeito, para ser amado por Ele, nós estaríamos perdidos. Mas muitas das vezes a gente se pune, se isola, e a gente diz assim: olha, a gente se pluga. O nome do ministério que conecta a pessoa é plug, de uma maneira intencional. Nós somos intencionais ao colocar o nome desse ministério de plug, porque o nosso objetivo é plugar você, é conectar você, é te levar para um ambiente que você se sinta pertencente dessa família. Cristo, Ele nos ensina que nós devemos ter essa conexão com o outro. A Bíblia diz que Jesus disse assim: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, e assim o mundo crerá que tu me enviaste. Então observe que nós devemos ser um, esse ambiente para pertencer. A igreja é uma expressão em que quando nós estamos reunidos, nós estamos unidos, nós estamos conectados, servindo um ao outro, a Bíblia diz que as pessoas crerão que Jesus Cristo foi enviado, porque essa conexão, essa harmonia, esse lugar para pertencer, é um milagre, irmãos. É um milagre a gente se importar com o próximo, a gente servir o próximo. É um milagre, é uma ação sobrenatural de Deus. Então as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm vontade de, desejo de experimentar isso. Como é que vocês são tão diferentes? Um é azul, outro é amarelo. Não, amarelo não. Mas um é branco, outro é preto, outro é moreno, um é daqui do Pará, outro é do sul, outro é carioca, mas a gente se sente pertencente de uma família. Eu estava no GC quinta-feira passada, e esse GC tem muita gente do Rio, de fora daqui do Pará, e eu vi as pessoas testemunhando, dizendo assim: eu me sinto pertencente, eu estou sozinho aqui na cidade, mas eu me sinto como se eu estivesse em família. Vocês me receberam bem, eu me sinto acolhido. Tem uma família aqui que veio comigo, até fiquei impactado, e trouxe uma vontade de chorar. Eu sempre normalmente choro, né? Então ele disse assim para mim: pastor, ele é carioca, um casal de jovem nosso, que lindo, maravilhosos. Ele disse assim: pastor, ele veio aqui a trabalho, e ele disse assim: pastor, eu sei que está chegando o dia de eu ir embora, da gente voltar para a nossa terra,
mas eu posso escolher ir ou ficar. E eu fiquei assim: ô Jesus, a gente gosta deles, eles servem aqui, são pessoas queridas. E eu não falei nada. Quando foi um dia desse, ele chegou comigo e falou: pastor, eu preenchi o formulário e disse que eu queria ficar. Eu falei: meu Deus, ele vai deixar a família de sangue para ficar aqui. Mas é isso, nós somos corpo de Cristo, nós somos família de Deus. Imagina esse ambiente em que há uma convivência saudável, em que um serve o outro. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta no tempo em que ele estava preso, lá em Roma. Essa carta é irmã de Colossenses, que foi escrita no mesmo local, no mesmo período, levado pelo mesmo portador. Colossenses, o centro, a ideia da carta de apóstolo Paulo a Colossenses é falar de Cristo como cabeça da igreja, mas de Efésios é colocar a igreja como corpo de Cristo. Então nós lemos Efésios, que exatamente traz a realidade de sermos o corpo de Cristo. Diz assim: eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Mas declare, queridos, declare com fé, declare com autoridade, declare, sabe por quê? Quando você declara, a palavra, ela tem poder. Quando você declara, as cadeias vão sendo quebradas. Sabe por quê? Porque talvez no teu coração, a experiência que você tem de igreja é alguém que te traiu, alguém que te feriu, alguém que te isolou. Mas no momento que você declara, está caindo por terra as cadeias, as feridas, tudo aquilo que Satanás tem usado para te aprisionar, para te isolar. Você está sendo chamado para um local, para pertencer ao corpo de Cristo. Você está sendo chamado para pertencer, para ser frutífero, para estar em um ambiente em que você se sinta, sabe, parte daquilo. Não é alguém apenas que observa, mas alguém que sabe, que veste a camisa, que compra a camisa, que sabe, que doa, que se esmera, que lava o banheiro, que arruma a cadeira, que chega aqui cedo e arruma tudo, sabe, arruma as plaquinhas, segura as plaquinhas, dá sorriso para a pessoa, mesmo que muitas das vezes a semana tem sido desafiador, mas você que está lá, segurando a plaquinha, sorrindo, dizendo: Deus te abençoe. Você talvez chegue aqui para servir de alguma maneira. A gente não sabe a realidade que você viveu muitas das vezes, porque às vezes a gente não quer nem compartilhar, mas o Senhor está vendo, está te sustentando, e você está frutificando, e o Senhor está mudando a tua realidade enquanto você serve. O Senhor sabe, o Senhor não fica devendo a ninguém nada, o Senhor fica devendo a ninguém. Paulo, mesmo preso, ele sentia que pertencia a essa missão. Mesmo preso, ele escrevia de uma maneira não isolado, mas ele sentia pertencente do corpo de Cristo. A unidade da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Quem nos une é Jesus. A unidade da igreja é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, porque não tem como eu ser um com você se eu não for um com o Pai, e eu só posso ser um com o Pai se o Espírito Santo de Deus gerar um coração em mim, segundo o coração dele, ser confrontado, ser exposto à palavra do Senhor, e ele vai moldando o nosso comportamento, transformando a nossa mente, nos fazendo frutificar algo que não vem de nós, é próprio resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então o nosso olhar vai mudar. Eu não vou olhar com julgamento, eu não vou olhar com preconceito, eu não vou olhar tendo conceitos, antes nem conhecer, tomando conclusão, antes nem conhecer a história, mas eu vou olhar com misericórdia, com humildade, querendo trazer para perto, ouvir, se importar. É isso que o Senhor espera de nós como igreja, a preservação, ou seja, a unidade da igreja é obra exclusiva de Deus, mas nós não somos agentes só de observação, não, nós somos agentes ativos, seres intencionais. A preservação da unidade é o papel da igreja. Com essa perspectiva, além de você fazer parte ou pertencer, você é um instrumento de Deus para conectar os outros ao corpo de Cristo. Além de você pertencer ao corpo de Cristo, você deve entender que você tem um chamado. Existe esse comissionamento de nós fazermos com que as pessoas se pertençam, tenham esse sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Porque você acha que um pastor consegue fazer tudo sozinho? Por isso a realidade do GC, porque não tem como pastorear as pessoas aqui do púlpito. O pastor Márcio sempre fala, e a gente ama essa visão. Pastor não é quem prega aqui, pastor é quem caminha com pessoas, pastor é quem conhece a tua vida, pastor é quem cuida de você, pastor é quem chora contigo, pastor é quem entende sobre você, mas também quem sorri, se alegra com você. E tem um monte de pastor aqui, os líderes de G6, levanta a mão os líderes de G6.
Vocês todos são pastores, porque são alguém que cuida, que caminha, que ouve, que sorri. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma das coisas mais assim, gratificante para a gente. Gratificante, eu fico assim olhando, as pessoas chegam, eles passam pelo processo das lições de transferência, e aí a gente faz a entrevista, e quando a gente ouve, né, o testemunho daquela pessoa. Obrigado, filho. Quando a gente ouve o testemunho daquela pessoa, a gente fica assim, meu Deus, só um milagre teu. E aí a gente vê a pessoa crescendo, a pessoa caminhando, a pessoa desenvolvendo, a pessoa adquirindo experiências com Deus, e muitas das vezes a gente vê elas frutificando, a gente já vê elas servindo, a gente já vê o sorriso mudar, o brilho nos olhos mudar. Daqui a pouco ela quer mais, ela está servindo, ela já está aconselhando pessoas, ela já está ministrando pessoas, daqui a pouco ela já está servindo. Gente, isso é impactante, isso é algo que não tem dinheiro que pague, porque você sabe da história daquela pessoa, você sabe quem ela era, você sabe que ela não acreditava nela, mas o Senhor acreditava. O Senhor já tinha planejado que ela não seria esse vaso de desonra, ela estaria sendo um agente de transformação. Deus, a gente não consegue resistir o chamado do Senhor, e o nosso chamado é exatamente esse: integrar, conectar pessoas ao corpo, assim como Barnabé fez, não é? Ou seja, não é apenas a vontade de um pastor, um lugar para pertencer, esse local, essa forma de você integrar ao corpo de Cristo, não é apenas a vontade de um pastor ou da instituição, é a vontade de Deus. Diga comigo, é a vontade de Deus, eu pertencer do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, é a vontade do Senhor. Mateus 12:50 diz: porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão e a minha mãe. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você quer fazer parte do corpo de Cristo, da família de Cristo? Faça a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa: que nós sejamos um, como Ele é um com o Pai. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: eu quero ser um com você, como Cristo é um com o Pai. Nós precisamos ser um, irmãos. Nós precisamos olhar com olhar de misericórdia para o próximo, sabe? Nós somos uma igreja que ama pessoas, nós somos uma igreja que queremos servir pessoas. Os nossos ministérios, a grande 90% desses ministérios, eles não são internos, eles são para fora. Nós temos tantos ministérios que servem para fora, é isso que queima o nosso coração. Nós não fomos chamados como time de futebol, isso você tem que ver isso. Queridos, o nome de uma igreja não vai salvar, é o nome de Jesus. Se nós levantarmos o nome de Jesus acima de todos os nomes, acima da religiosidade, acima daquilo que eu acho, Deus não te chamou para achar, Deus te chamou para viver. Deus não te chamou para falar, para fazer aquilo que você acha. Deus te chamou para cumprir aquilo que já está escrito antes de você nascer. É extraordinário o que o Senhor tem para a gente viver, irmãos. É Ele que sonhou, é Ele que planejou. Ele sabe sobre nós igualzinho papai e mamãe, igualzinho como você sabe o que é melhor para o teu filho quando teu filho é criança. Mas a gente diante de Deus é sempre criança, porque Ele é eterno, Ele sabe da eternidade. Ele já está lá em 2022, Ele está lá em 2023, Ele está lá em 2024. Ele sabe do futuro. O Deus que você serve é o Deus onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele conhece sobre você, Ele fez você. Ele fez você. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. A nossa missão como igreja é ganhar 10% na cidade onde nós chegamos. 10% das pessoas, 10%. Nós sabemos que tem 100%, e a gente quer que 100% da cidade seja salva. É o desejo do Senhor, é o nosso desejo também. Mas nós queremos nos comprometer de cuidar 10% pelo menos dessa cidade, 10%. Agora essa missão não é minha, essa missão não é do Ministério de Louvor, essa missão não é dos líderes de GC, essa missão é da igreja do Senhor, do qual você faz parte. Nós devemos ganhar, esse é o nosso objetivo, 10% da Ananindeua, 10% de Marituba, 10% de Belém, 10% do Tauá, 10% de Vigia, 10% do estado do Pará, 10% do Brasil. Aonde o Senhor nos plantar, nós queremos ganhar 10%. Para quê, pastor? Por que essa missão? Porque existe uma visão, e a nossa visão é levar cada pessoa a ter um relacionamento público e crescente com Jesus. Levar cada pessoa a ter um relacionamento público e crescente com Jesus. Vamos falar? Levar cada pessoa a ter um relacionamento público e crescente com Jesus. Bora ver se vocês aprenderam. 1, 2, 3. O que significa isso? Gente, você imagina se a pessoa que está do teu lado, quando você olha para ela, você lembra de Cristo?
As atitudes dela são atitudes que lembram de Jesus Cristo, teu Salvador. Quando ela está no ônibus, quando ela está no carro, quando ela está no banco, quando ela está em casa, quando ela está na igreja, quando ela está em qualquer lugar, essa pessoa lembra a atitude de Cristo, o amor dela, as ações dela, as reações dela, lembra o amor de Cristo, lembra Cristo. Tu imagina se essa pessoa está do teu lado, ela tem esse comportamento. Agora você imagina a pessoa que está da direita, da tua esquerda, atrás de ti, na tua frente, as pessoas que estão aqui, as pessoas de uma cidade, as pessoas de um estado, as pessoas de uma nação, serem semelhantes a Cristo. Irmãos, o reino do Senhor é estabelecido, querido. Você não está entendendo que a gente não veio aqui para ganhar pessoas, para fazer parte de uma denominação. Nós queremos levar o máximo de pessoas para lá, para a eternidade, porque um dia o nosso nome vai ser chamado. O Senhor te chamou como igreja, não foi para ficar sentado, satisfeito e salvo. O Senhor te chamou para se levantar como igreja do Senhor e ser resposta. Não adianta ficar só sendo salvo, satisfeito e sentado. O Senhor quer te levantar, igreja. O Senhor quer te levantar, igreja. Mas pastor, eu não consigo. Eu também não conseguia, irmão. Eu também não sabia. Mas eu dependia. Nós teríamos que depender do Senhor. E eu quero destacar aqui 4 pontos desse texto que nós lemos. 4 pontos apenas. Versículo 2 diz: com toda humildade. Efésios capítulo 2, verso 2, diz: com toda humildade. Ou seja, a humildade gera pertencimento. Vamos dizer, a humildade gera pertencimento. Porque a gente conecta pessoas quando a gente tem esse sentimento de humilde, esse comportamento humilde. Não é aquele que julga, que pré-julga. Não é aquele que, observa bem, a humildade gera pertencimento. Não é a tua visão que gera o pertencimento. Não é a tua forma de ver as coisas que gera o pertencimento, porque a humildade é uma característica de Jesus, e nós devemos ser imitadores de Cristo. O Senhor não te chamou para julgar, mas para amar, para servir, para cuidar. Quando a gente olha como Cristo olha, a gente traz aquela pessoa, libera para aquela pessoa a misericórdia, o olhar de Cristo. Então observa bem, os nossos conceitos e preconceitos afastam, desconectam pessoas, porque a gente isola pessoas. Não, mas ele não tem a minha visão. Não, mas isso daí, eu já tive uma experiência, eu já tenho uma caminhada, tenho uma estrada. Tu vem agora querer me ensinar? Não, irmão. Humildade tem a ver com identidade. Você sabe quem você é filho amado do Pai. Você não precisa que ninguém ratifique sobre você. Você nem precisa de reconhecimento aqui na terra, porque Ele te reconhece. Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Ele não vai te dever nada. Não queira reconhecimento de homens. Queira que o Senhor se atraia pelo seu coração quebrantado diante dEle, porque Ele diz que Ele não resiste o coração que se quebranta. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, o meu filho fala assim: deixa de ser desumilde. Ele fala para o Dedé, eles ficam brigando, está muito desumilde. Vou falar para vocês, deixa de ser desumilde. Não fica julgando, pré-julgando as pessoas, ame as pessoas. Sabe qual é o problema da humanidade? Não é a droga, não é a violência, não é a prostituição, não é a homossexualidade, não é a mentira, não é a corrupção. O problema, isso tudo é consequência do pecado. O problema da humanidade é a falta de Deus no coração, porque aquele que tem Deus no coração foi alcançado por esse amor, ele é transformado e também ele se torna em agente de transformação. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então o primeiro ponto desse texto é: a humildade gera pertencimento. Tanto para você se conectar, precisa estar aberto, quanto para você conectar os outros. A humildade de saber que cada pessoa tem o seu papel, o seu valor no corpo de Cristo. Talvez você possa dizer assim: mas isso daí, você sabe fazer isso? Ô gente, na igreja no qual eu frequentava, tinha um rapaz lá que a gente dizia que ele era assim, um missionário. Todas as vezes que alguém fazia um apelo, ele era o primeiro que estava ali. O Bruno, ele era o primeiro, não sei se tu lembra dele, César, mas era o primeiro. Fazia o apelo, ele era o primeiro. E quando o Bruno vinha, o pessoal vinha atrás. O Bruno era um missionário. E talvez alguém olhava para ele e disse: é maluco, todo domingo está aceitando Jesus. Meu irmão, eu prefiro aceitar Jesus todos os dias do que ficar aí com minha religiosidade e me afastar do Senhor e ir para o inferno. E ele, com a ação dele, ele quebrava o gelo. As pessoas têm chamado diferente,
tem características diferentes, comportamento diferente. Não queira ser igual àquele ou diferente daquele. Não, a tua motivação não pode ser para brigar por cargo ou por posição, mas busque, coloque energia, sabe? Busque fazer a vontade do Pai, entender qual é o chamado que o Senhor tem para ti. Se nós somos corpo, nem todo mundo, não tem duas cabeças não, duas cabeças é monstro, não tem dois corações, é um só. Nós somos o corpo de Cristo. E o segundo é suporte e amor, gera vínculo e conexão. Efésios capítulo 2, a parte B diz assim, verso 2 diz assim: suportando uns aos outros em amor, seja sustento na vida dos outros, e esteja sempre pronto a estender as mãos. Ou seja, o primeiro ponto é a humildade, gera pertencimento. O segundo, o suporte em amor, gera vínculo e conexão. Seja sustento na vida do outro, se mova por amor, tenha misericórdia do outro. Sabe, o amor de Deus que nos transformou, que entregou o que Ele tinha de melhor, com o seu Filho amado Jesus, para morrer por mim e por você, esse mesmo amor está aqui disponível. Se você não ama, peça dele: Senhor, me dá um banho de amor. Senhor, eu quero experimentar esse amor. Senhor, eu quero ter essa experiência sobrenatural contigo. Senhor, eu quero amar como tu ama. Me dá o teu coração, me dá o teu olhar, me faz a minha mente ser segundo a tua mente. A gente pode pedir para o Senhor, peça esse amor. Experimente pedir, irmãos. Talvez você esteja com um relacionamento aqui dentro todo quebrado. Tem um grupo A, grupo B, minha panelinha, tua panelinha, e talvez esteja aqui tudo esfacelado, tudo, sabe, tudo dividido. Talvez não apenas aqui na igreja, mas a tua família tem o teu grupo preferido, no teu trabalho tem o teu grupo preferido, sabe, na tua escola, na faculdade, tem o teu grupo preferido. O Senhor não te chamou para ser torcedor de time, te lembra disso. O Senhor te chamou para ser corpo de Cristo, igreja do Senhor. Igreja do Senhor, se mova em amor, se mova em misericórdia. E o 3, faça o necessário para viver o pertencimento. Capítulo 4, verso 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, faça o necessário para viver o pertencimento. Procure guardar a unidade pelo Espírito da paz. Esforce para fazer parte e para inserir o outro. Lembra de Barnabé, gente? Quem lembra de Barnabé aí? Quem não lembra, levanta a mão. Quem não lembra, levanta a mão. Ah, tá, todo mundo lembra, né? Tá vendo aí, né, pastor Giovanni? Sou catedrático da Bíblia. Mas, gente, Barnabé, ele foi aquele que inseriu, né, integrou Paulo ao grupo. Paulo que perseguia, né, o povo de Deus, matava, né, arrastava, participou lá, quando Estevão estava sendo apedrejado, de repente ele aceitou Jesus. E todo mundo achava que ele estava se disfarçando para poder alcançar, né, para matar mais pessoas. E Barnabé foi lá aquele que defendeu e aquele que integrou Paulo. Imagina se Paulo não tivesse alcançado. Imagina se não tivesse Barnabé. A gente não estaria lendo Efésios, Romanos, Gálatas. Nós não estaríamos 1 Coríntios, 2 Coríntios. Nós não estaríamos lendo isso. Foi esse homem que escreveu. Por causa de alguém que teve misericórdia, que foi banhado pelo amor de Deus e teve amor por Paulo, integrou ele. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Você precisa se levantar para integrar alguém ao corpo de Cristo, porque você não sabe qual é o plano de Deus na vida dessa pessoa. Talvez você esteja sentado do maior missionário dessa época que o Senhor quer levantar, mas depende de você. Sabe, aquela pessoa que é a ovelha negra da família, aquela pessoa que é a ovelha negra do prédio, da rua, aquela pessoa que é a ovelha negra. Tem uma notícia para te dar. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Irmãos, entenda. Imagina se um camarada que usa a energia, o intelecto, a inteligência, usa a influência que ele tem, toda a capacidade que ele tem para alcançar pessoas, para fazer o crime. Imagina se essa pessoa for alcançada pelo amor de Deus, o que é que ela vai fazer no reino de Deus? Satanás tem medo, não é de crente salvo, sentado e satisfeito. Satanás tem medo, aquele que era cavalo do cão, o Senhor vai lá e transforma, o Senhor muda, o Senhor molda, o Senhor gera ele, um coração segundo o coração dele, e ele vai se levantar, às vezes até falando errado, mas ele fala, irmão. Uma vez eu estava dentro de um presídio, eu nunca tinha entrado dentro de um presídio, eu cheguei lá, e aí estava lá, fez um culto, o pessoal trancou a gente, misericórdia, a gente chegou, e aí era uma cela gigante, grande, e aí vieram os presos, todos algemados, e eu já estava dentro do local onde ia ter o culto, e aí eles vieram trazendo os presos, todos algemados, soltaram os presos, deixaram lá com a gente e trancaram a gente lá dentro. Falei, misericórdia, comecei a orar, pelo sangue,
enfim, já sabe aí. Gente, comecei a clamar, de verdade, comecei, Senhor, me esconde debaixo das tuas asas, Senhor, me esconde, não deixe o Senhor me ver, Pai, em nome de Jesus, me esconde aqui, Senhor, eu tenho meus filhos, eu tenho minha mulher, Pai, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor, não deixa nada acontecer, porque meu irmão vai chegando um por um, todo mundo preso, algemado, você não sabe, nunca entrou, né, é uma situação tensa, e você de repente, começa ali, chega um, chega dois, chega três, e cada um com uma cara mais bonita do que a outra, só Jesus, irmão. E aí eu estou lá no cantinho, fiz o louvor, ajudei lá o irmão, e aí eu falei para o pastor, pastor, venha cá. No final do culto, né, falei para o pastor, eu vi que eles estão um violão todo velho ali, né, não tem uma bateria, não tem som, não tem nada. Falei, pastor, é o seguinte, eu vou doar uma bateria, vou doar um sonzinho para cá. Eu já fiquei imaginando, meu Deus, esses caras vão ficar doidos, porque em vez deles ficarem aí maquinando como fugir, eles vão ensaiar a música, eles vão fazer um rap. Eu queria que eles fizessem, olhe bem, preste atenção do que eu vou te falar, é de coração, você que ainda procura de algo diferente, e aí vai, sabe, e aí aqueles caras muito doidos, assim, eu fiquei pensando, eles vão fazer música, eles vão, sabe, e tal, vai ser muita coisa legal e tudo, e eu falei, pastor, então eu vou doar isso daí. Aí o pastor, rapaz, cheio dele mesmo, pegou o microfone, ruim, e disse assim, meus irmãos, vocês não sabem o milagre que Deus fez. Deus usou o pastor ali para fazer uma doação. Ele é empresário, irmãos, esse homem é muito rico. Quando ele começou a falar isso, eu comecei, Senhor, me cobre agora, e Jesus, me esconde, papai do céu, tem misericórdia, olha a Sandra lá, Senhor, eu não quero deixar ela viúva, papai, senão, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, pai. Gente, eu comecei a clamar, sem discernimento, e o pior, quando ele acabou, veio um camarada, meu irmão, tu não está entendendo, eu estava trancado lá dentro com os caras, e veio um camarada ali todo torto, assim, sabe, veio com uma cara bem feia, assim, todo retalhada a cara dele, e ele disse assim para mim, chegou bem perto e disse assim, eu te conheço, eu conheço a tua família. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, gente, a gente nem respira direito. Eu conheço a tua família, eu sei quem tu és filho da dona Justina. Eu falei, meu Deus, ele conhece mesmo, Senhor, tem misericórdia. Gente, eu estou falando para vocês, diante de Deus eu comecei a passar assim, Senhor, querendo pegar aquele pastor. Eu falei, é nojento, deixa eu te pegar. E aquele homem chegou perto de mim e disse, eu conheço a tua mãe, eu fui dentro da tua casa. Eu falei, meu Deus do céu, como dentro da minha casa? E aí ele foi contando a história, eu sou fulano de tal, ele me falou, eu me lembrei dele. Ele era um jovem, um adolescentezinho, que a gente, um moleque que vivia na rua, a gente falou do amor de Deus para ele, vivia falando do amor de Deus para ele, e ele não, assim, parecia, e levava ele para a igreja, levava ele para a IBF, levava ele para tudo que a gente podia, sabe, e um dia ele sumiu, e aí eu fui descobrir que aquele rapaz era aquele camarada, e ele disse assim, eu estou preso aqui dentro, eu estou todo desfigurado aqui, eu levei muito, ele foi falando da história dele, mas sabe essa caixinha que esse pastor disse aí que não presta? Ela é minha, e eu uso essa caixinha para falar do amor de Deus em todos os pavilhões aqui desse lugar. Ninguém vem me visitar e eu nem quero ser livre, porque eu estava preso lá fora e aqui dentro eu me sinto livre. Eu estou usando essa caixinha para falar daquilo que vocês semearam no meu coração. Hoje aqui dentro eu sou o principal pregador. Você não sabe o dia de amanhã. Do teu lado aí pode estar alguém que foi alcançado, que pode ser agente de transformação, sabe, no maior movimento de renovação, de Pentecostes, de avivamento que a gente pode experimentar. Você não sabe, por isso, ame, cuide, sirva, faça o teu melhor. Eu lembro que alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu estava desviado, longe do caminho do Senhor, e a minha mãe, por misericórdia, fez uma célula dentro da minha casa, todo sábado, na hora da bola, era essa célula, e eu ficava muito bravo da vida, cheio de mim mesmo, com o braço cruzado assim, falei, esse pessoal não tem o que fazer, vem aqui para casa para falar desse negócio aí, e tal, e a mamãe manda eu ficar aqui assistindo, misericórdia, a mamãe ela sempre foi brava, ela é baixinha, mais brava, quem conhece mulher baixinha e brava? Gente, só Jesus, e eu fiquei assim, ela mandava a gente sentar, e eu ficava lá sentado, mas eu ficava com a cara bem fechada, e não participava de nada. De repente eles começaram a me integrar, tiveram misericórdia. Até hoje eu não sei se eles estavam fazendo isso por mim ou pelas minhas irmãs, mas era só jovens solteiros,
e tal, estavam lá fazendo. Eu falei, Jesus, olha, mas enfim, eles estavam lá falando do amor de Deus, e passavam um filme, e às vezes eu queria falar, queria participar, queria conectar também com os assuntos, mas eu ficava assim, não querendo dar o braço a torcer, até que me chamaram para uma bola, eu fui para a bola, e eu achei uma bola tão harmoniosa, o pessoal, todo mundo joga sem briga e tal, foi boa, foi benção. E aí, daquela bola, eles me chamaram para a igreja, eu fui para a igreja, e eu cheguei lá, enfim, e olhei o pessoal do louvor, gostei, e fiquei lá, e Deus foi me transformando, e até hoje eu estou aqui servindo. Gente, alguém que teve misericórdia, alguém que teve compaixão. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui falando para vocês. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Olha que eu sou um cara muito otimista, mas nunca imaginei. Sabe do meu testemunho, que eu sempre falo assim, olha, eu ficava 2 anos no banco e tal, que teve um pastor lá que foi usado, não sei se foi por Deus. Mas esse cara é o César que prega aqui, benção, meu amigo, melhor amigo que eu tenho, pastor, foi meu pastor, continua sendo, está aqui conosco, sabe do que eu estou falando, me deixou 2 anos no banco, olhando para aquele pessoal tocando, e Deus foi fazendo. Deus levanta pessoas, irmãos, eu quero que vocês saibam, o Senhor conta contigo, para ser agente de transformação, para integrar alguém ao corpo de Cristo. Deus conta com você, meu irmão. E o quarto e último, pertencemos a um só corpo. Efésios 4:4, pertencemos a um só corpo, ligados a uma cabeça, que é? Quem é a cabeça da igreja? A um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. A pessoa de Jesus nos gera essa conexão, pertencimento, estamos ligados a Ele. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Fique de pé no teu lugar, querido. Lugar para pertencer. A igreja do Senhor, esse lugar aqui é a sua casa. Sinta-se bem-vindo a este lugar. É muito maravilhoso quando a gente faz a nossa adoração sozinho no nosso quarto, no carro, no ônibus, onde a gente está. Irmão, mas não tem igual. Quando a gente, sabe, quando a gente está junto, cantando, louvando ao Senhor, aquela voz, aquele coro, num só coro, sabe, dá um mi maior para mim, sabe, dá um adeus maior, não tem comparação. Você fazer a tua adoração sozinho no teu quarto é maravilhoso, é um tempo de intimidade, mas também aqui como igreja, é igual alguém que é torcedor de futebol e fica assistindo o jogo sozinho em casa, mas quando a gente está no estádio junto, clamando, meu irmão, a gente até grita, a gente fala, participa das músicas que o pessoal faz lá, é diferente, a gente vê o estádio tremer, a gente vê aquilo balançar, parece o sentimento de pertencimento é maior, não é só um torcedor isolado. Quando a gente está aqui, essa aqui é a sua casa, é para você amar esse lugar. É como o salmista dizia, ei, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ame este lugar, goste desse lugar, fique aqui juntos. Tem uma canção, quero que vocês cantem, louve do fundo da tua alma, para você entender que há um trono de louvor para a gente construir. O Senhor, Ele habita entre os louvores. A canção diz assim: não há Deus maior. Se você conhece, canta. Não há Deus. Tem coisa mais linda do que isso. Não há Deus. Deus criou os céus, criou os céus, criou. Recebe, Pai, recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Oh, que lugar. Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai transformando, vai trazendo, vai ressuscitando sonhos. Levanta, Senhor, levanta profetas, levanta Barnabé, Senhor. Tudo para o seu louvor, para o seu. Para o seu louvor. Não fique sozinho. Somos corpo de Cristo, somos a família de Deus. Hebreus 10, 24 diz: e consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sejam criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. 3, permita alguém cuidar de você. Irmãos,
Às vezes a gente quer cuidar, mas a gente não permite ninguém cuidar da gente, ninguém se aproximar da gente. Gálatas 6, o próprio apóstolo Paulo escreve, 6 verso 2 diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O lugar para pertencer é o corpo de Cristo. Agora, a maior referência que a gente tem aqui na terra, esse sentimento de pertencimento, é exatamente a família. É a família que a gente tem. Você pode estar brigado com a tua família, brigado com teu pai, tua mãe, teu irmão, mas no Natal a gente está junto. No Natal a gente está junto. Às vezes você fica até do outro lado da mesa, não fala com ele, mas você está no mesmo ambiente. É forte. Esse ambiente, essa instituição, família, foi criada por Deus. É um ambiente em que é uma instituição, que é uma relação, é uma referência para a gente de pertencimento. É tão forte que teu sobrenome, teu irmão também tem, a tua irmã também tem, o teu pai também tem, a tua mãe também tem. Está no teu registro de nascimento. O teu tipo sanguíneo é o mesmo tipo sanguíneo do teu pai e da tua irmã. Porque você faz parte dessa família. Mas essa família ainda assim, ela pode te decepcionar. Eu fico maravilhado quando eu lembro, em João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para o seu, e os seus não o receberam, mas todos os que receberam, dei-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você faz parte da família de Cristo, e esse Pai não te decepciona, esse Pai não te acusa, esse Pai não age com injustiça, esse Pai é amoroso, esse Pai é misericordioso, esse Pai te ama, não importa quem você é, como você está, esse Pai está aqui, e Ele está de braços abertos, para te abraçar, e tocar a tua vida, tocar de uma maneira que ninguém sabe, tocar, entrar no teu coração, e mudar a tua mente, mudar a tua vida, apagar os teus pecados, te dar um abraço de perdão, de restauração. Hoje é noite de novos começos. Romanos 10, esse próprio apóstolo Paulo diz aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. João capítulo 4, verso 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. 1 João 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Apocalipse 3, 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Hoje é noite de ceia. Nós vamos fazer uma canção. Talvez a sua família terrena aqui já te decepcionou, mas a referência de família que você tem, a referência de pertencimento que você tem, mais forte é a família. O Senhor hoje está te chamando para fazer parte da família de Cristo, da família dele, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Mas você precisa confessar a Cristo como Salvador. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus em teu coração. E para você fazer isso, você precisa confessar que Cristo é o Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele morreu por você lá na cruz, e que Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único caminho, Ele não é uma opção, Ele é a única opção para salvar, para transformar, para mudar a tua história, a história da tua família, a história da tua vida, a história. Talvez você seja o único representante da tua família aqui, mas o Senhor quer te levantar para mudar a partir de você, a partir de você. O Senhor quer te levantar a partir de você. Foi José sozinho salvou não apenas a família, a ele, mas a família dele e aquela geração. O Senhor quer te levantar nessa noite. Enquanto a gente canta, fale com o Senhor, deixa o Senhor tocar a tua vida, deixa o Senhor tocar o teu coração.